Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde vamos ver e estudar a diversidade de ecossistemas. Você está assistindo, nesse exato momento, a aula 2, segunda etapa, módulo 1, unidade 1, segundo semestre. Vimos na aula anterior a esta que o ecossistema é formado pelo conjunto de fatores abióticos e bióticos de determinada região, que podem inclusive interagir entre si. Citei como exemplo para vocês também que o aquário pode ser considerado um ecossistema. Dessa maneira, o conjunto de fatores bióticos, somente dos bióticos, que vem aí, por exemplo, de populações de seres de espécies diferentes, forma uma comunidade biológica, ou também chamada de biocenose. A partir do momento que eu envolver os fatores abióticos, se dá o nome de ecossistema. E o conjunto de ecossistemas, com as características, inclusive também climáticas de determinada região, forma ali os biomas. Nós estamos adentrando, então, ao conteúdo objeto de conhecimento de biomas, dando ênfase aos biomas brasileiros. Vamos ver o nosso primeiro bioma que vai aparecer aí para vocês? Este aí que está aqui representado, inclusive por essa imagem, é a caatinga. Repitam comigo, inclusive na sua cabeça. Caatinga. A caatinga é conhecida pelas plantas que se adaptam ao clima semiárido de uma determinada região. E nesse caso, a falta de água devido à escassez de chuvas, ou seja, índice pluviométrico muito baixo, fica entre 500 a 800 milímetros por ano. Dessa maneira, existe aí uma preocupação fundamental de órgãos do governo e também de associações não governamentais com essa escassez de água, essa falta de água. Uma vez que também já foi trabalhada, inclusive por cantores, como por exemplo Luiz Gonzaga, onde fala da falta da água no Nordeste brasileiro. Conhece a música Asa Branca? Acredito que sim, depois procure aí na internet para saber o que o professor aqui também está falando, fazendo um intertexto aí com arte, com as linguagens também dentro da aula de ciências. Vem aqui comigo. Dentro da caatinga, você consegue observar que ela ocupa principalmente o Nordeste brasileiro e também o Norte de Minas Gerais, com a fauna composta por exemplo, preás, veados, calangos, iguanas, onças, macacos pretos, e essa fauna tem uma característica fundamental e potencial. E eu também tenho a presença de vários répteis aqui, adaptados para esse clima semiárido. As plantas vão ter que ter características adaptadas ao clima seco, possuindo folhas transformadas em espinhos, com o objetivo de diminuir a perda d'água. Também possuem cutículas impermeáveis e os caules que armazenam água, como é o exemplo aí deste vegetal que está representado aqui de uma forma bem animada e vetorial. Então, como exemplo, eu poderia citar as cactáceas, como o mandacaru e o facheiro. Mandacaru. Você conhece o mandacaru? Acredito que sim. Professor, então, os animais e as plantas dessa região têm que ser adaptadas para a falta de água, para a falta de chuva? Sim, porque se elas não forem adaptadas, provavelmente elas não vão conseguir sobreviver. Um assunto bem importante dessa aula é a transposição do Rio São Francisco, podendo inclusive cair nas suas avaliações, uma vez que essa transposição pode levar a água, poderá levar ou já começou a levar em algumas determinadas regiões, água onde não tinham, para continuar inclusive a agricultura dessa região. Pegaram aí o que seria a caatinga? Da caatinga, então,
a gente vai entrar para o nosso querido Cerrado, dentro aí da nossa região centro-oeste brasileira, né? Então vem comigo aí para você observar essa imagem do Cerrado, conhecido também como savana. Professor, vai ter animais como elefantes aqui na nossa região? Não, mas já teve, inclusive pela união da África com a América do Sul, num grande continente aí, único chamado de Pangeia. Lembra dessa parte aí da geografia, da história também? Um intertexto aí importante. Região central do Brasil, principalmente como o nosso estado de Goiás. O clima é relativamente quente, com média anual variando de 21 a 27 graus. E na nossa época do ano é muito comum ter a vegetação e pegar fogo. Cuidado, estudante, cuidado para essa informação aqui. O fogo para o cerrado é algo natural. Se ele for feito pelo homem, ele é artificial. Mas por que então o fogo é importante para o cerrado, professor? Uma vez que o fogo quebra o período de dormência das sementes. Ele permite que a semente germine. Se ele for natural, as plantas do cerrado têm as árvores, o tronco retorcido, também como adaptação para o fogo. Mas se esse fogo for causado pelo próprio homem, por ação antropomórfica ou ação antrópica, ele é prejudicial e vai causar um desequilíbrio biológico. Então não pense aí você, estudante, que você alterar o fogo ali vai estar fazendo bem para a natureza. Negativo. Não vai estar fazendo não. Tem que ser o fogo natural. Observem aí o aspecto do cerrado brasileiro. O cerrado nós temos alguns animais, e aí eu vou marcar e falar um pouquinho, né, de cada um deles. Você já deve ter visto algum gambá, até porque você está estudando no estado de Goiás. Algum tamanduá, que inclusive gosta de comer muito cupim e formiga. O lobo-guará, que eu falei na aula anterior, que pode ser considerado inclusive o símbolo, o animal símbolo do cerrado. Uma cutia. Lembra da cutia, inclusive da música? Corre cutia de noite e dia. As antas, tatu, quem nunca viu um tatu? A sussuarana, que é um felino, e as faunas do cerrado, ou a fauna do cerrado, me perdoe aqui a concordância, é conhecida e relacionada com as árvores. Então a fauna e a flora também se comunicam. E uma casca grossa e troncos retorcidos e raízes profundas. Para quê? Para adaptação àquele ambiente. Ah, professor, que bacana. Existe um predomínio de gramíneas e plantas herbáceas, e eu posso citar como exemplo o ipê, a peroba do campo e o famoso piqui, que inclusive se você comer aqui o fruto, ele vai estar cheio de espinho. Se você não é de Goiás ou não conhece o piqui, você deverá conhecer, que tem inclusive o sabor muito forte, né? Olha aí um dos exemplos da onça pintada que tem no cerrado. Alguns animais, galera, podem aparecer em vários biomas, não precisa ser necessariamente só de um bioma. A onça pintada também pode estar presente na Amazônia e na Mata Atlântica. Já, por exemplo, o lobo-guará é um animal endêmico, que ele é encontrado mais no cerrado, mas por conta de vários fatores aí, que a gente poderia citar um deles, o próprio homem, o lobo-guará pode estar numa zona de transição entre um bioma e outro bioma, então a importância também de preservar esses animais. Então, da onça pintada, que está aparecendo aí para vocês, a gente passa aí para o jacaré de papo amarelo, animal muito comum nesse bioma. Qual que é o nome dele? Pantanal. Você já deve, inclusive, ter assistido algo aí, alguma novela, né, que já apareceu com o nome Pantanal, uma regravação da novela, né? No caso do nosso bioma aqui, ele é considerado, e na sua maior parte, de uma planície inundada por águas da chuva, presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente, onde determinadas épocas do ano são alagadas, totalmente inundadas. O jacaré de papo amarelo está aparecendo como animal aí do Pantanal.
Essa imagem elucida justamente o que a gente acabou de falar aí, dessas áreas alagadas. Também eu encontro no Pantanal um clima tropical. E no verão as temperaturas atingem 32 graus. A fauna tem vários moluscos, crustáceos, peixes, como por exemplo, e aí tem vários pescadores aí de plantão, o dourado, o piau, o jaú, o surubim e as famosas piranhas, que inclusive leva a música lá, né, o boi de piranha. Lembra dessa música aqui do estado de Goiás? Famosíssima. Nós também temos aves como, por exemplo, os tuiuius, as saracuras, répteis como jacarés, mamíferos como as capivaras e as onças, também os veados, e a flora está representada por espécies próprias deste bioma, como, por exemplo, a palmeira de Carandá, que é uma das plantas mais conhecidas deste bioma aqui. Ok? Perfeito? Estão conseguindo acompanhar? Acredito que sim. Nos pampas, então, já vimos a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e entramos agora no bioma chamado de Pampas. Talvez não tão comum para vocês, porque ele é da região sul do Brasil. Vem aqui comigo. Trata-se de um tipo de pradaria, não confunda padaria com pradaria. Atenção aqui para o nome. Ou também de campos, presentes na região sul do Brasil. E vocês conseguem observar, inclusive, uma imagem bem bonita que eu trouxe aqui para vocês, que eu encontrei na nossa internet. A fauna é composta por onça-pintada, jaguatirica, macaco-prego, tamanduá, ema, perdizes, joão de barro, veados campeiros, preás, tucanos e tantos outros. Nossa flora aqui dos pampas possui gramas e arbustos. E essas plantas têm como, por exemplo, como exemplo aqui, a palmeira anã e entre outras plantas também. Outra imagem que elucida aqui os pampas para vocês é essa que está aparecendo na sua tela, inclusive trazendo muita chuva ali no fundo, né, produção? Está trazendo muita chuva. Como estamos vendo as características gerais dos biomas, vamos passar para as matas de araucária, ou mata de araucária. Lembrando, estudante, que para você que está aí no EJA, nós estamos vendo o conceito principal de cada bioma, devido ao curto intervalo de tempo das nossas aulas, então a gente tem que fazer um check-up, as características gerais daqueles biomas. Nada impede de você aprofundar também nesses conteúdos. Mata de araucária, então, para vocês. É um ecossistema repleto de pinheiro do Paraná, conforme inclusive mostra aí a imagem para vocês, que é conhecido como araucária angustifolia. Não preocupe em decorar esses nomes científicos. O clima é temperado e tem baixas no inverno com índices de chuvas e médias de 1.400 milímetros por ano. É maior que, por exemplo, a Caatinga, né? A fauna é semelhante à que está presente na Mata Atlântica. Veja, algo parentesco, algo igual à Mata Atlântica. Conforme espécies, nós temos lá que podem atingir 25 metros de altura, que é a araucária, uma gimnosperma, uma planta. Também pode ser encontrado samambaias, plantas epífitas que vivem umas sobre as outras, e aqui a gente poderia dar ênfase às orquídeas. E aqui a gente tem outra imagem da mata de araucária aparecendo para vocês. Da mata de araucária, pulamos para os manguezais, que inclusive já apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio, como também os outros biomas. Então, para você que está no fundamental e vai um dia preparar para o médio, não pode esquecer dos biomas. Os manguezais presentes aí, como um bioma litorâneo, então, você que não é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Espírito Santo, não é do litoral brasileiro, não é tão comum conhecer os manguezais. E ele vive em ambiente lodoso e salgado, alguns também consideram a água salobra. E nesse hábitat, nesse bioma, nós temos vários exemplos de animais, conforme você está vendo aí na sua imagem aí, o caranguejo faz parte da fauna. O
bioma manguezal tem como característica essas raízes, conforme vocês observam na imagem, que são raízes pneumatóforas, que são responsáveis, inclusive, pela sobrevivência dessas espécies vegetais. Os manguezais é semelhante ao da Mata Atlântica e na fauna predomina caranguejo, moluscos e aves, como, por exemplo, as garças, no caso das aves, e 3 espécies principais do mangue, o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto. Beleza? Chegamos, então, ao final da nossa aula, onde exploramos um pouquinho mais sobre os biomas brasileiros. Te espero, então, na nossa próxima aula, dentro da educação de jovens adultos. Um abraço do professor de Ciências da Natureza para você. Até mais, tchau, tchau, valeu!